A história da humanidade começa muito antes do que você imagina. E para ter uma ideia disso, imagine que toda a nossa existência fosse colocada em um único calendário, onde o ano começa no dia 1º de janeiro e só termina em 31 de dezembro. Nesse cenário, os seres humanos modernos só apareceriam nos últimos minutos do último dia, mostrando o quão recentes somos diante da imensidão do tempo. Durante bilhões de anos, o planeta passou por transformações gigantescas, até que, há cerca de 7 milhões de anos, nossos ancestrais mais antigos se separaram do tronco evolutivo dos chimpanzés. Eles ainda não eram humanos, mas já começavam a andar parcialmente de pé, abrindo o caminho para mudanças que moldariam o futuro da nossa espécie. Com o tempo surgiu o Australopithecus, uma criatura pequena e ágil que já caminhava ereta e conseguia viver tanto nas árvores quanto no chão. Essa adaptação foi essencial para o próximo grande avanço evolutivo, que aconteceu cerca de 2,5 milhões de anos atrás, quando apareceu o Homo habilis, o primeiro dos nossos ancestrais a utilizar ferramentas de pedra de forma intencional. Esse foi um marco que mudou tudo, porque pela primeira vez o conhecimento começou a ser passado entre gerações. Logo depois veio o Homo erectus, que dominou uma descoberta ainda mais poderosa: o fogo. Com ele, nossos ancestrais tiveram noites iluminadas, mais proteção contra predadores, comida melhor digerida e, consequentemente, cérebros maiores e mais complexos. Isso permitiu que eles migrassem pela África, Ásia e Europa, se adaptando a ambientes completamente diferentes. E foi dessa longa jornada que, há cerca de 300 mil anos, surgiu o Homo sapiens. No início, éramos apenas mais uma espécie tentando sobreviver, vivendo em pequenos grupos e enfrentando um mundo cheio de desafios. Mas o que nos tornou únicos não foi força física, e sim imaginação e colaboração. Criamos histórias, símbolos e estratégias que uniram grupos maiores e tornaram nossa comunicação cada vez mais sofisticada. Foi essa capacidade de imaginar, planejar e colaborar que nos permitiu algo revolucionário: deixar de apenas nos adaptar ao mundo e começar a transformá-lo. E foi aí que a mudança verdadeira começou. Com o avanço da nossa capacidade de imaginar e cooperar, algo extraordinário começou a acontecer. Os grupos humanos ficaram maiores, as estratégias de caça ficaram mais eficientes e o compartilhamento de conhecimento se tornou fundamental para a sobrevivência. Cada pequena descoberta, desde novas formas de cortar carne até maneiras de interpretar o clima e o comportamento dos animais, foi mudando lentamente quem éramos. Com o tempo, os humanos começaram a desenvolver formas mais complexas de linguagem. Não era mais apenas sobre avisar perigos ou coordenar uma caçada, mas também sobre transmitir ideias, emoções e ensinamentos. Isso permitiu que histórias fossem contadas, que experiências fossem compartilhadas e que o aprendizado deixasse de ser individual para se tornar coletivo. Essa troca constante deu ao Homo sapiens uma vantagem imensa sobre todas as outras espécies humanas. Foi assim que nossos ancestrais se espalharam pelo planeta de uma forma nunca vista antes. Eles cruzaram desertos, florestas densas, montanhas congeladas e até oceanos, adaptando-se a tudo que encontravam pelo caminho. Em pouco tempo, já havia grupos humanos vivendo na África, na Europa, na Ásia e, mais tarde, até mesmo nas Américas e na Oceania. Cada ambiente novo exigia criatividade, ferramentas diferentes e estratégias próprias, e isso só aumentou a diversidade de culturas e formas de viver. Durante esse processo, algo ainda mais importante começou a nascer: a capacidade de observar a natureza e transformá-la em conhecimento. Os humanos perceberam os ciclos das estações, entenderam o comportamento dos animais, descobriram formas de aproveitar melhor o fogo e começaram a manipular diferentes tipos de materiais, como ossos, pedras e madeira, criando ferramentas cada vez mais sofisticadas. E enquanto tudo isso acontecia, a imaginação humana continuava evoluindo. Alguns grupos começaram a fazer arte nas paredes das cavernas, registrando cenas de caça, símbolos misteriosos e representações do mundo ao redor. Esses desenhos não eram apenas decoração, eram provas de que a mente humana estava alcançando um nível de criatividade e consciência que nenhuma outra espécie havia atingido. Esse conjunto de avanços, cooperação, linguagem, cultura e imaginação, formou a base para a transformação que mudaria para sempre o rumo da humanidade. Uma transformação que não aconteceu de um dia para o outro, mas que representou um dos maiores saltos da nossa história. Com o acúmulo de conhecimento ao longo de milhares de anos, os seres humanos começaram a perceber que não precisavam depender somente da caça e da coleta para sobreviver. Em vez de apenas seguir os animais ou esperar que as plantas brotassem naturalmente, algumas comunidades descobriram que era possível cultivar o próprio alimento.
Esse foi o início daquilo que chamamos de Revolução Agrícola, um dos momentos mais importantes da nossa história. No começo foi algo simples: sementes espalhadas no chão, pequenas plantações improvisadas e a domesticação dos primeiros animais. Mas, aos poucos, essas práticas mudaram completamente a forma como vivíamos. A agricultura permitiu que as pessoas permanecessem no mesmo lugar por longos períodos, e isso deu origem aos primeiros vilarejos. Casas começaram a ser construídas com mais cuidado, ferramentas ficaram mais especializadas e o trabalho passou a ser dividido entre diferentes pessoas da comunidade. Com a comida mais garantida, a população começou a crescer. E conforme mais pessoas viviam juntas, surgiram necessidades novas. Era preciso organizar quem cuidava das plantações, quem armazenava a comida, quem defendia o grupo e quem fabricava ferramentas. Essa divisão natural do trabalho foi o início das primeiras estruturas sociais, onde cada pessoa tinha um papel essencial. Mas foi justamente esse crescimento que levou ao próximo grande passo: o surgimento das primeiras cidades. Locais como Jericó e Çatalhöyük se tornaram pontos de encontro, comércio e troca de ideias. Pessoas de regiões diferentes passaram a se reunir, trazendo produtos, histórias e conhecimentos. Foi nessa convivência intensa que nasceram as primeiras formas de religião organizada, sistemas de regras e até os primórdios da política. A necessidade de registrar informações importantes, como colheitas, transações e acordos, levou algumas sociedades a criar algo revolucionário: a escrita. No início eram símbolos simples gravados em argila ou pedra, usados para controlar estoques ou registrar impostos. Mas, com o tempo, esses símbolos evoluíram e permitiram que histórias, mitos e leis fossem preservados por gerações. A escrita deu à humanidade a capacidade de construir memória coletiva. Enquanto isso, novas invenções transformavam a vida diária. A roda, por exemplo, revolucionou o transporte e o comércio. Os metais começaram a ser trabalhados com mais precisão, dando origem a ferramentas e armas mais resistentes. E à medida que as cidades cresciam, algumas se tornaram verdadeiras potências, como as civilizações da Mesopotâmia, do Egito, do Vale do Indo e da China antiga. Cada uma dessas civilizações trouxe avanços impressionantes: sistemas de irrigação que controlavam rios gigantes, construções monumentais, calendários precisos e conhecimentos matemáticos e astronômicos muito avançados para a época. E tudo isso foi moldando a espécie humana, que agora deixava de ser apenas um grupo de sobreviventes e se tornava uma sociedade complexa, organizada e cheia de ambições. E foi justamente nesse cenário que surgiram os primeiros reinos, impérios e conflitos, movidos por poder, território e recursos. À medida que as primeiras cidades cresciam e se fortaleciam, algumas delas passaram a dominar regiões inteiras, dando origem aos primeiros reinos e impérios. E com esse novo poder, o mundo começou a mudar mais rápido do que nunca. Povos como os sumérios, os egípcios, os hititas, os persas e tantos outros deixaram marcas profundas na história. Cada um contribuindo com conhecimentos, invenções e formas de organização que ainda influenciam nossa vida hoje. Na Mesopotâmia surgiram leis escritas, como o famoso Código de Hammurabi, que tentava trazer justiça e ordem para sociedades cada vez mais complexas. No Egito, faraós comandavam vastos territórios enquanto erguiam monumentos impressionantes, como as pirâmides, que ainda hoje desafiam nossa compreensão. A China desenvolvia sistemas agrícolas poderosos, filosofias profundas e invenções que mudariam o mundo, como a bússola, a pólvora e o papel. Com o tempo, rotas de comércio começaram a ligar regiões distantes. Mercadores atravessavam desertos, mares e montanhas, levando especiarias, metais, tecidos e, principalmente, ideias. Foi assim que o conhecimento passou a circular entre povos que nunca haviam se encontrado antes. Matemática, astronomia, medicina e engenharia se tornaram cada vez mais refinadas graças a essa troca entre culturas. Nesse período, também floresceram grandes tradições filosóficas e religiosas. Na Grécia Antiga, pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles buscavam entender o universo, a ética e a própria essência do ser humano. Paralelamente, na Índia, surgiam ensinamentos profundos como o hinduísmo e o budismo. No Oriente Médio, tradições como o judaísmo se consolidavam. E cada uma dessas ideias moldava a forma como as pessoas viam o mundo e organizavam suas sociedades. Mas a história humana também avançou através de conflitos. Guerras entre impérios marcaram territórios, destruíram cidades, criaram fronteiras e aceleraram descobertas. Os exércitos começaram a usar estratégias mais elaboradas, novas armas e estruturas militares mais complexas. Não era apenas força, era planejamento, logística e inteligência. E foi nesse cenário que surgiu uma das civilizações mais influentes da história: Roma. Primeiro como um pequeno reino, depois como república e finalmente como um gigantesco império que dominou grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.
Roma deixou legados profundos na política, no direito, na engenharia e até na língua que muitos de nós falamos hoje. Enquanto isso, outras regiões do mundo também se desenvolviam intensamente. Nas Américas, povos como os maias, os astecas e os incas construíam cidades avançadas, dominavam a agricultura em larga escala e criavam sistemas astronômicos impressionantes. Na África, reinos como Kush, Aksum e Mali floresciam com riqueza, conhecimento e comércio. A humanidade atravessava um período de grandes transformações, onde cada século trazia novas invenções, novas crenças, novos conflitos e novos caminhos. E todos esses movimentos, somados ao contato entre culturas, prepararam o terreno para a próxima grande virada da nossa história. Com a queda do Império Romano, o mundo entrou em um período de grandes mudanças. Na Europa, a estrutura política se fragmentou, dando origem a pequenos reinos e feudos espalhados por todo o continente. Esse novo modelo de sociedade ficou conhecido como feudalismo, onde a vida girava em torno dos castelos, da terra e das relações de proteção entre senhores e camponeses. Era um período com menos grandes cidades, menos comércio e muito mais isolamento. Mas enquanto a Europa se reorganizava, outras regiões do mundo viviam um enorme florescimento cultural. No Oriente Médio, por exemplo, o surgimento e a expansão do Islã criaram um vasto império que se estendia da Espanha até a Índia. As cidades islâmicas eram centros vibrantes de conhecimento, ciência e comércio. Matemática, medicina, astronomia e filosofia avançaram de forma impressionante, preservando e aprimorando saberes antigos que mais tarde seriam essenciais para o renascimento europeu. Ao mesmo tempo, na Ásia, a China seguia produzindo algumas das maiores inovações da história, como a impressão em papel, a bússola e refinamentos na pólvora. Esses avanços logo influenciariam todo o mundo. No Japão, o período dos samurais moldava uma cultura baseada em honra, disciplina e lealdade. Na África, impérios como Mali e Songhai prosperavam com riqueza e conhecimento, impulsionados por rotas de comércio que cruzavam o deserto do Saara. Com o passar dos séculos, a Europa começou lentamente a se reconectar com o resto do mundo. Novas rotas de comércio surgiram, as cidades cresceram novamente e o conhecimento que havia sido preservado no Oriente retornou, despertando uma nova curiosidade intelectual. Esse movimento levou ao Renascimento, um período marcado pelo ressurgimento da ciência, da arte e da busca pelo entendimento racional da natureza. Foi nessa época que nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Galileu mudaram para sempre a forma como enxergamos o mundo. Esse espírito de curiosidade também levou às grandes navegações. Movidos pela busca de riqueza, novas rotas comerciais e expansão territorial, países europeus como Portugal e Espanha cruzaram oceanos que antes eram considerados intransponíveis. Esse foi o início do contato direto, e muitas vezes violento, entre povos de continentes diferentes. As Américas, a África e a Ásia passaram a fazer parte de um mundo interligado, marcado por trocas culturais, comércio global, mas também por exploração, escravidão e conflitos profundos. A partir desse momento, o mundo começou a acelerar. Novas ideias, novas invenções e novas tensões passaram a surgir a cada geração. A ciência ganhou força, o comércio internacional cresceu e as sociedades mudaram como nunca antes. E tudo isso preparou o terreno para a próxima grande transformação. Uma transformação que não só mudaria a história, mas redefiniria completamente o futuro da humanidade. Com o mundo cada vez mais conectado pelas grandes navegações, uma nova onda de ideias começou a se espalhar rapidamente. Era o início do Iluminismo, um período em que filósofos e cientistas passaram a questionar tradições antigas e buscar explicações racionais para a sociedade, a política e a própria natureza humana. Ideias como liberdade, igualdade e ciência ganharam força e mudaram profundamente a maneira como as pessoas enxergavam o mundo. Esses novos pensamentos inspiraram revoluções que transformaram a ordem global. A Revolução Americana e a Revolução Francesa mostraram que povos inteiros estavam dispostos a lutar por governos mais justos e participativos. Ao mesmo tempo, a ciência avançava de forma impressionante, revelando leis da física, da química e da biologia que abriram caminho para tecnologias cada vez mais poderosas. Foi nesse cenário de mudança que começou a Revolução Industrial, um dos maiores pontos de virada da história humana. Máquinas movidas a vapor substituíram o trabalho manual, fábricas surgiram em ritmo acelerado e a produção de bens aumentou como nunca antes. As cidades cresceram, novas profissões surgiram e a vida das pessoas mudou profundamente, tanto para o bem quanto para o mal, com jornadas longas e desigualdades cada vez maiores. Com o avanço tecnológico e novos meios de transporte, o mundo ficou menor. Ferrovias, navios a vapor e, mais tarde, automóveis e aviões aproximaram regiões antes inacessíveis.
Mas essa interconexão também gerou disputas por poder e recursos. As potências europeias se expandiram pela África e Ásia, criando tensões que empurrariam o planeta para um dos períodos mais sombrios da história. No início do século XX, essas tensões explodiram nas guerras mundiais. A Primeira Guerra já mostrou a brutalidade das novas armas industriais, mas a Segunda Guerra ultrapassou qualquer limite imaginável, trazendo destruição em massa, o horror do Holocausto e o uso das primeiras bombas atômicas. Quando o conflito terminou, o mundo estava devastado e profundamente transformado. Depois da guerra veio a reconstrução. Tecnologias criadas para o conflito foram adaptadas para o cotidiano. Os computadores, os antibióticos, os radares, e o planeta se dividiu em duas grandes potências rivais, Estados Unidos e União Soviética. Assim começou a Guerra Fria, uma disputa silenciosa marcada por espionagem, corrida nuclear e uma competição tecnológica que mudaria o futuro. Foi essa rivalidade que levou à corrida espacial e ao feito histórico de levar o ser humano à Lua. Esse momento marcou o auge da nossa capacidade de imaginar, criar e transformar o impossível em realidade. E a partir daí, o avanço tecnológico começou a acelerar em um ritmo que nenhuma outra geração havia presenciado. E essa aceleração só aumentaria nos anos seguintes. Depois da corrida espacial, o mundo entrou em uma transformação ainda mais acelerada. Os computadores, antes enormes e usados apenas por governos, começaram a ficar menores, mais rápidos e cada vez mais presentes no dia a dia. Nos anos 70 e 80, nasceu a revolução da informática, que abriu caminho para algo ainda maior: a internet. Quando a internet se popularizou nos anos 90, ela mudou para sempre a forma como as pessoas se comunicam, trabalham e aprendem. Era como se toda a humanidade tivesse ganho uma única mente interligada, capaz de compartilhar informações em segundos. As fronteiras pareciam encolher, e um novo mundo digital começou a surgir diante de todos. Com essa nova era, veio a globalização. Empresas passaram a atuar em vários países, culturas se misturaram e a economia se tornou completamente interligada. Um acontecimento em um país podia afetar o planeta inteiro em questão de horas. A humanidade nunca havia estado tão conectada e tão dependente umas das outras. No começo dos anos 2000, a tecnologia deu mais um salto. Smartphones colocaram o mundo inteiro no bolso das pessoas. Redes sociais surgiram e passaram a influenciar comportamento, política, economia e até a forma como as pessoas enxergam a si mesmas. A informação ficou rápida, abundante e às vezes até confusa demais. E à medida que tudo ficava mais digital, outra revolução começou a ganhar força: a inteligência artificial. Máquinas passaram a aprender, entender padrões, reconhecer imagens, gerar textos e tomar decisões. Coisas que antes pareciam ficção científica começaram a virar realidade. Carros autônomos, diagnósticos médicos por IA, robôs trabalhando ao lado de humanos. Tudo isso deixou de ser futuro e se tornou presente. Ao mesmo tempo, os desafios também cresceram. Mudanças climáticas, desigualdades, conflitos modernos e a dependência extrema da tecnologia levantaram novas perguntas sobre o caminho que estamos seguindo. A humanidade avançou como nunca antes, mas agora precisa decidir como usar esse poder. Mesmo assim, algo sempre acompanhou os seres humanos desde o início da história: a capacidade de imaginar, criar e transformar o mundo ao seu redor. Essa força foi o que nos trouxe até aqui, e é ela que vai definir tudo o que virá pela frente. E assim, a história da humanidade segue para o seu capítulo mais recente. E assim, depois de milhares de anos de evolução, erros, conquistas, guerras, descobertas e sonhos, a humanidade chega ao seu momento mais complexo. Nunca tivemos tanto conhecimento nas mãos, nunca fomos tão capazes de mudar o mundo e tão responsáveis pelo que fazemos com ele. Hoje vivemos entre o real e o digital, entre o passado que nos trouxe até aqui e o futuro que ainda estamos construindo. Somos a mesma espécie que um dia percorreu savanas africanas com lanças rudimentares e agora explora o cosmos com telescópios capazes de enxergar o nascimento das estrelas. A mesma espécie que descobriu o fogo e agora cria inteligência artificial capaz de aprender com o próprio mundo. E talvez essa seja a maior beleza da nossa história. A humanidade nunca parou, nunca deixou de buscar, nunca deixou de imaginar algo maior. E o próximo capítulo? Esse ainda está sendo escrito. Por mim, por você e por cada pessoa que faz parte dessa jornada. O futuro depende das escolhas que fazemos agora e da curiosidade que nos move desde o primeiro passo. E antes de terminar, se você curtiu essa viagem pela história da humanidade, não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like e comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. E volta sempre aqui, porque tem muita curiosidade, ciência, mistério e conhecimento esperando por você.